Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo em 30 de maio de 2017. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional. Plácidas, um povo heróico, obrado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem ao própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelha a sorte cave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada, entre outras mil és Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício 01/2017. A Câmara de Vereadores. Presidente João Carlos. Solicitamos espaço da Casa Legislativa na sessão do dia 30 de maio para falarmos um pouco do nosso trabalho como representante de Teofilândia no Mister Interior, que acontecerá no próximo sábado, dia 3 de junho. Desde já agradecemos pelo espaço cedido. Anteciosamente, Isabela Batista, Bruna Araújo e Vanessa Moura. Ao ilustríssimo senhor Técio Nunes Oliveira, pedido de providência número 16/2017. Senhor presidente, solicito que após transmissão regimental, possa Vossa Excelência encaminhar para o Executivo solicitado. Pedir providência ao ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Teofilândia a necessidade de providenciar os assuntos relatados abaixo. Passar máquina patrol na estrada que liga o centro da cidade ao bairro da Vila. Justificativa. Vimos a situação da estrada que liga a Vila e estamos preocupados com a situação ruim que se encontra a mesma. O que transita por esse local clama por reparos. Portanto, deixo a solicitação estendida para que possa, sempre que possível, passar a máquina no local e deixar a estrada em bom estado. Teofilândia, 30 de maio de 2017, José Diego Oliveira Santos. Pedido de providência número 15/2017. Ao senhor presidente, solicito que após transmissão regimental, possa Vossa Excelência encaminhar para o Executivo solicitado, colocar lâmpadas nos postes das casinhas do povoado de setor. Justificativa. Diante das constantes solicitações dos moradores, que não aguenta mais de ruas escuras nas casinhas do povoado de setor, pois nós temos que vivemos sem segurança. Isso faz de todos reféns do medo e da insegurança. Teofilândia, 30 de maio de 2017, José Diego Oliveira Santos.
É ao ilustríssimo senhor prefeito. Indicativo de lei número 01/2017. Ilustríssimo senhor presidente, solicito que após transmitação regimental, possa Vossa Excelência encaminhar para o Executivo o solicitado construção ou adaptação de uma sala para servir de necrotério no Hospital Valdemar Ferreira de Araújo. Justificativa. A situação do indicativo se dá pela necessidade de ter uma sala especial para pessoas que vêm a óbito, pois não é certo deixar na sala de emergência, pois chega a causar traumas em que está na mesma sala. Teofilândia, 30 de maio de 2017, José Diego Oliveira Santos. Nesse momento, deixo espaço aberto a solicitação das meninas aqui, Isabela Batista, Bruna Araújo e Vanessa Moura. Se quiser fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gente, é porque a gente está concorrendo ao Miss Mister Interior em Cruz das Almas. Só que, pelo fato de a gente ter ido 3 viagens para os ensaios, todas essas viagens a gente teve que pagar um valor. A gente pagou 2 viagens, foi R$70, ida e volta, mais uma de R$100 que foi para a escolha do vestido, que foi em Santo Antônio de Jesus. Foi mais caro. Dessa vez a gente tem que ir um dia antes. Como o prefeito liberou o ônibus no sábado, não tem como a gente ir no sábado, porque o ônibus vai sair já no horário de chegar lá no evento. Aí, no caso, aos 3, tem que estar lá na sexta-feira para saber a ordem do desfile, testar novamente o vestido e fazer as ordens de tudo, cabelo, maquiagem, tudo. Aí o que acontece? A gente está precisando de ajuda nas passagens e na hospedagem, porque a hospedagem não vai ser paga, vai ser do nosso bolso, que no caso as 3 sai 420 e nenhuma das 3 tem condições pelo fato de ter gastado nos outros ensaios. Aí o que acontece? A gente veio aqui hoje pedir ajuda para quem puder colaborar, dos vereadores, todos da plateia, com qualquer quantia para nos ajudar na viagem. Quem puder nos procurar na saída, será ótimo, tá? Obrigada a todos. Passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos, passo para o grande expediente. Também não tendo inscritos, fica a palavra franqueada. Com a palavra o vereador Diego Tento Massa, 10 minutos. Desejar primeiramente meu boa noite todo especial, saudar a mesa, em nome do presidente, aos meus nobres colegas vereadores, à plateia presente no dia de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e mais uma vez a Rádio Pedraza aí acompanhando essa sessão. Deixei mais hoje um indicativo de lei nessa casa, onde as pessoas há muito tempo
já vem pedindo, já vem solicitando uma sala para ser usada de necrotério lá no hospital. Já foi informado por algumas pessoas, né? E são casos verídicos. Já há muito tempo, as pessoas que vêm a óbito naquela unidade ou até mesmo pelo município estão na mesma sala, ficam na mesma sala que pessoas que estão sendo atendidas na emergência ou estão lá aguardando algum atendimento. Então, esses fatos vêm de forma dando algum constrangimento para aquelas pessoas que se encontram naquele local. Então eu peço que possa ser visto um olhar mais amplo esse indicativo, possa tomar as devidas medidas cabíveis para atender a necessidade das pessoas. Agradecer também a presença das meninas, né? A gente vê os jovens, nossa cidade em busca de nossos sonhos. E eu me deparava com uma nota publicada nas redes sociais na última semana, onde uma das meninas corria atrás do apoio, mas no primeiro momento, como posso dizer, não tiveram resposta, o apoio foi negado. Aí, por muita mobilização das redes sociais delas, hoje eu já tive o conhecimento que esse apoio foi concedido. Então, parabéns para vocês pela determinação de buscar o sonho de vocês. Acho que o ponto de iniciativa, primeiramente, é da gente, mas é preciso também que qualquer gestão olhe as necessidades, principalmente quando se fala de jovem, que a base do nosso futuro começa pela juventude. Também queria deixar até meu pedido à Casa Legislativa, ao Executivo, que pudesse dar um apoio especial ao Corpo de Bombeiros Voluntários, que ultimamente vem dando um suporte grande à nossa cidade. Os meninos, no momento, encontram sem recursos, sem material para trabalhar, e geralmente vem fazendo um trabalho voluntário, que ultimamente o comércio e os amigos que estão ajudando. Um dia desse mesmo eu presenciei um acidente que até a ambulância demorou um certo tempo de chegar. E chegava a brigada, hoje já é quase uma brigada de bombeiros, e fez o primeiro socorro nas vítimas. Então, em conversa hoje com um dos meninos, já que o trabalho se iniciou voluntário, eles precisam de um carro de suporte. Hoje mesmo teve um acontecimento aqui na cidade onde os meninos estavam com a moto, não tinham como transportar a vítima. Se tivesse com carro, com certeza já daria mais suporte. Gostaria também de pedir mais uma vez ao secretário de Infraestrutura que rode mais o nosso município. As cobranças das pessoas que têm carro, principalmente as pessoas que transportam passageiros, são grandes. As estradas do nosso município, principalmente essas que ligam aí ao Baixão, o setor, os povoados de mais movimento, estão bastante danificadas, né? E a gente vê cena de carro saindo da sua mão para contramão, isso pode causar um acidente. Então, eu peço ao secretário de Infraestrutura que possa olhar o mais rápido possível. Também essa estrada aqui que liga a vila já está precisando passar a patrol. Fica aí mais um pedido, né? E mais uma vez solicitar até de Márcio que está aqui, que olhe mais pela vila, que a cobrança dos moradores daquela localidade vem sendo intensa. No mais, hoje eu quero também agradecer e parabenizar o apoio da WN, uma terceirizada da mineração, que está fazendo um serviço lá que era para ser executado pela prefeitura, mas a WN está executando aquele serviço de roçagem lá da pracinha da vila. Então, vamos dar um olhar à vila. Mais uma vez, Núria e o pessoal representando a PAI se encontram nessa Casa Legislativa. Acredito que a votação do projeto vai ser hoje.
Acho que cada um tem seu pensamento a respeito desse projeto. Dizer, Núria, que parabéns tanto a você como as meninas por estar lutando pelo aquilo que pertence a vocês. Porque o trabalho da PAI é um trabalho feito não para qualquer um, são pessoas especiais que precisam também de um atendimento especiais. Então, quero mais uma vez parabenizar a você que vem se comovendo por esse projeto. Eu acredito, se o projeto viesse trazer benefício a essa instituição, você não estaria aqui sempre contestando contra esse projeto. Então, eu deixo o meu apoio aqui desde já ao pessoal da PAI. Finalizarei essa sessão desse dia em uma reflexão que eu fiz há poucos instantes. Eu estava ali escrevendo. A gente vê a situação que nosso país se encontra. E eu escrevi o seguinte: o povo brasileiro está a bordo de uma locomotiva, conduzido por uma maioria de incompetentes, individualistas corruptos, que insiste em deixar nosso país fora dos trilhos. Os passageiros são cidadãos de bens, excluídos dos demais vagões dessa locomotiva. Portanto, os comandantes dessa máquina chamada Brasil sempre está preocupado consigo mesmo, com seus interesses pessoais e com seus interesses partidários. Fica essa reflexão. Temos que ver e analisar cada um cidadão que se dispõe ao cargo público, porque na maioria das vezes apostamos tanto e não temos uma resposta. Mas será se é nosso voto culpado ou se é o indivíduo que chega lá e prega tudo ao contrário daquilo que ele prometeu? Eu acho que sim, se votarmos sabendo dos defeitos do indivíduo, seremos o culpado. Mas quando não temos certeza e damos nosso voto acreditando na capacidade daquela pessoa e ele venha a bagunçar o sistema, a bagunçar o Brasil, o município, não é o nosso voto culpado. É o indivíduo que se comprometeu com a sociedade e não teve sequer um pingo de responsabilidade. No mais, obrigado pela atenção e desejar meu boa noite a todos. Dando continuidade com a palavra ao vereador Isaías, com tempo máximo de 10 minutos. Senhor presidente, saúdo a mesa, saúdo também os demais colegas vereadores. Gostaria também aqui de saudar, nessa sessão de hoje, meu companheiro de partido, Xodan, que está aqui presente, de Serrinha. Saudar também a comunidade apaiana. Saudar também meu companheiro Dai, a presidente também da APLB, que está fazendo presente aqui nessa sessão de hoje. A gente percebe muitas vezes a manipulação que vem acontecendo em nosso país por meio da televisão. E a gente precisa ficar atento a essa questão da manipulação, porque às vezes o cidadão ele começa a pensar que tudo aquilo que é colocado ali é verdade. E aí,
começa a reproduzir em nossa sociedade um fascismo, um neofascismo. E o Brasil vive hoje essa situação. Além disso, não se vai na raiz do problema. E aí a gente vê a SBT colocar uma propaganda onde se diz que se o Brasil não fazer a reforma da Previdência, que o país vai quebrar. A gente vê todas as outras emissoras, a Rede Globo, de televisão, principalmente, tentar colocar, por meio até mesmo das suas novelas, em nossa cabeça, de que não tem dinheiro, de que a classe pobre desse país precisa pagar a conta. E foi esse mesmo discurso que foi utilizado um ano atrás, quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma. E muitas pessoas se deixaram levar, inclusive postando nos seus Facebooks, de que eu votei em Aécio e eu não tenho nada com isso. Aqui em Teofilândia, o fascismo, o neofascismo, também está presente. Eu vejo aí pessoas apoiarem, já para 2018, Bolsonaro. E quem sabe da história desse país sabe muito bem quem foi esse cidadão, onde torturou diversas pessoas na época da ditadura. Então a gente vive realmente um momento delicado em nosso país. E a gente precisa ficar atento aos diversos discursos que são colocados e os interesses que cada um tem. Não existe na política nenhum santinho. Todo mundo, todo político tem um pouco de cordeiro e tem um pouco de lobo. E cabe o cidadão e não o eleitor, porque existe uma diferença entre cidadão e eleitor. O Milton Santos já dizia, que o eleitor é aquele que vai lá, vota e não acompanha os acontecimentos políticos da sua cidade, do seu estado e do governo federal. Será que eu, como cidadão, muitas vezes não contribuo para aquilo que vem acontecendo em nosso país? Será que o discurso que é colocado, que em parte é verdadeiro, mas que quer uma solução simplista, onde diz que a política não vale a pena participar da política, que todos os políticos são ladrões. Mas quem acompanha a política sabe muito bem que diante desses diversos escândalos de corrupção, que não é só apenas o PT, como muitos fascistas aqui em Teofilândia, vão para as redes sociais falar que odeia petista, mas sim estão vendo aí já anteriormente que são diversos partidos que estão envolvidos, porque já dizia também Milton Santos que a corrupção ela está na base estrutural da sociedade. Então, infelizmente, parte da nossa sociedade contribui também para a corrupção em pequenas escalas. Quando a gente fura a fila de um banco, quando a gente pesca na escola. Então a gente precisa tirar esse ar, muitas vezes, de moralidade exacerbada, que muitas pessoas têm, a gente também se policiar. Será que eu não estou contribuindo para esse sistema? E aí, a partir daí, começar a participar mais da política. Porque o povo diz assim, eu odeio política, mas não existe outra solução para uma cidade, para um país, se não for por meio da política. Então, se a gente não participa, a gente dá brecha para que os maus participem. E a gente vê hoje, por exemplo, aqui nessa casa, a maioria dos vereadores que está aqui hoje são homens. Não tem uma representação mulher. Será que por que isso acontece? As mulheres precisam também se colocar. Porque quando chega no momento das eleições, não quero, não posso, porque meu marido vai brigar. Então a gente precisa avançar nesse sentido. Gostaria de pedir ao secretário de infraestrutura do município que tome providência em relação às estradas do município.
Esse final de semana tive no setor, tive também na comunidade do Giral, e uma vergonha. O município, com 2 patrós, me informaram até que uma está quebrada, e as estradas do município estão uma vergonha. Então que o prefeito coloque pelo menos uma das patrós para fazer as estradas principais do município. Entendeu? Porque isso aí, além de prejudicar as pessoas ali, prejudica também o transporte escolar e pode apresentar riscos aos alunos. Dizer que já são 6 meses, vereador Diego, e até hoje não ajeitaram ainda o trator de esteira da prefeitura. Eu lembro muito bem que muitos que estão aqui, sentados aqui, chegavam nas redes sociais para falar do erro do ex-prefeito Adriano, que levou quase 1 ano para ajeitar o trator. Mas pelo que eu estou vendo, parece que o 12 vai fazer a mesma coisa. Sem contar que diversas vezes aqui nessa tribuna a gente já colocou a situação precária, lamentável da saúde do nosso município, que nem medicação básica tem na farmácia. Depois de 5 meses de gestão, um decreto de emergência aberto, nem os PSF, nem os médicos dos PSFs têm. E aí aqueles que cobravam ainda tentam excluir dos grupos, porque antes eles criticavam, né? Aí agora tentam excluir dos grupos, porque não aguentam ver a verdade, aquilo que é verdade. Não estão conseguindo nem cumprir o básico. Gostaria de me referir aqui ao projeto dos apaianos, dizer que meu voto é não contra esse projeto. É o projeto da maldade. Eu estou batizando esse projeto aqui como o projeto da maldade. Porque o prefeito, inclusive, mandou o primeiro projeto e só fez uma mudança nesse projeto que ele mudou, onde o projeto, se os senhores vereadores votassem da forma que está aqui, qualquer cidadão poderia recorrer ao Ministério Público, à Justiça, que isso aqui depois seria impugnado. Porque parece que a assessoria do prefeito, em relação às leis, está uma assessoria caduca. Que precisou, inclusive, o assessor dessa casa fazer um novo projeto, que eu lendo recentemente, batizo do segundo projeto da maldade. Um absurdo, porque inclusive, Núria, nesse projeto aqui no substitutivo, eu pensei até que tinha algo melhor. Mas todas as questões trabalhistas, de FGTS, todas as questões trabalhistas vão ficar por responsabilidade da presidente da PAI nesse projeto. O presidente me chamou ali, Carlinhos, disse que os vereadores se reuniram lá em cima, acho que perceberam o tamanho da maldade, que resolveram suprimir, né, pelo menos esses artigos, mas dizer que suprimir os artigos não resolve o problema. Até porque, quando você suprime os artigos, fica oculto, né? E no direito, nada fica oculto. Né? Existe lei que vai regir, existe lei que rege, e que irá ser cobrada. Então como eu coloquei até ali para o vereador Ronaldo, se o prefeito Técio tivesse pelo menos a humildade do diálogo, da conversa, da paciência, e colocasse com transparência os gastos da prefeitura, principalmente com a assessoria, que conta também para o índice de pessoal, falasse quanto iria baixar com essas medidas aqui desse projeto. Eu falei para o vereador ali, Ronaldo, eu gostaria até de ajudar, né, para não dizer que está fazendo oposição pela oposição. Mas eu não vi o prefeito, pelo menos, encaminhar aqui para essa casa uma equipe para dizer assim, eu estou enviando o projeto aqui da PAI, mas eu estou cortando aqui tantos funcionários aqui para reduzir 1 minuto para encerrar. Reduzir o índice de pessoal. Eu estou aqui cortando tanto das assessorias aqui para reduzir o índice de pessoal. Né? Não existe um diálogo, uma conversa. E aí, por causa de, muitas vezes, 1 ponto percentual no índice, 2 pontos, que não vai conseguir baixar,
A gente teve uma reunião agora ali da audiência pública, o índice está em 78, isso aqui não vai fazer nem cosca. Isso aqui não faz nem cosca no índice de pessoal. Mas é perfil desse governo, o perfil da mentira e da maldade. No mais, irei me pronunciar na ordem do dia. Muito obrigado. Dando continuidade. Com a palavra é do Jordano Borges. Tempo máximo 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, meu boa noite. Saudar a todos os presentes que veio hoje à sessão. Senhor presidente, hoje temos o projeto de lei para ser votado da PAI, que já vem aí se arrastando algumas sessões e sendo discutido aí através das comissões. É importante também salientar com esse projeto de lei. Hoje recebi algumas mensagens, algumas ligações de pessoas que têm filhos, que estudam nessa entidade. E o que me chamava mais atenção é pessoas que trabalham no ambiente e que fica pregando para a população que os vereadores de Teofilândia, o vereador da situação, estão querendo, juntamente com o gestor atual, fechar a PAI. A realidade não é essa. É como tivemos aí a nossa reunião, onde apresentou o quadrimestre da prefeitura, os índices que a prefeitura está sendo e onde está sendo alevantado, porque nós sabemos que o gasto pessoal está lá em cima. O que eu fico pensando é que pessoas que trabalham lá, que está sendo beneficiado através de, como é que se diz? Eu falo de aonde recebe vantagens que tem profissionais que recebem quase R$1.300, R$1.100 a mais de pessoas que são concursadas, que trabalham na rede municipal, e fico pensando, onde um projeto de lei que o gestor vem, a assessoria dessa casa, juntamente com a comissão, pediu uma análise da receita de gasto da PAI, onde está aqui em minha mão, e eu passo para os nobres colegas essa real situação. A receita do município hoje, do jeito que a PAI funciona, está, juntamente com o dinheiro da Fundeb, está sendo gasto R$ 51.947,85, fora alguns funcionários que são da Secretaria da Assistência Social que trabalha naquela entidade. Onde a gente pediu um levantamento e colocando aquela entidade para funcionar, onde o prefeito bota o projeto de lei repassando até R$60 mil, com todos os funcionários trabalhando naquela entidade, o gasto seria de R$28.520. Então a gente vê a diferença que é se manter alguns profissionais concursados naquela entidade e onde vê a diferença de se manter os contratados. O que dá para entender é uma certa politicagem através de pessoas que vai perder o benefício e querendo botar a culpa nos vereadores da situação. A realidade não é essa, a PAI não vai fechar, o transporte que carrega os alunos da zona rural para a cidade não vão ser retirados. As reformas, quando for de necessidade, a gestão vai manter. O que vai mudar, na verdade, a diferença vai ser alguns profissionais que estão lá, que recebem as vantagens e os benefícios, que vão voltar para a sala de aula, onde for lotado através do concurso. Então a gente vê a diferença, uma diferença que se gasta, como eu falei, com os concursados que trabalham naquela entidade, fora alguns funcionários que são remanejados pela assistência social, R$ 51.947, e aonde colocar aquela entidade para manter da mesma forma
que eu sempre falo que ninguém é insubstituível, todo mundo tem pessoas capazes para assumir a quem trabalha nos seus setores públicos, seria um gasto de R$28 mil mensal. Então a gente vê a diferença. Eu quero salientar e dizer, onde o nobre colega, eu como da gestão, sobre as estradas do município, é de pura verdade a cobrança, mas também temos que saber, vereador Isaías, que o município aí, nós estamos no período de inverno, a chuva chega no nosso município aí, nós recebemos aí o município, algumas máquinas, como Patrol, nosso município tem duas, teve alguns pneus sucateados, algumas também com problema que depende das empresas autorizadas para levantar a situação e realidade do problema. Então eu acho que o projeto é esse, senhor presidente. Eu acho que o projeto demorou de ser votado. Eu acho que todos nós temos que levantar a bandeira e dizer que somos as nossas opiniões, se somos a favor ou contra. Eu acho que tem e deve algumas situações que não tem como, como é que se diz, favorecer a todos. Às vezes alguns perdem e outros ganham, mas a vida é assim, é de altos e baixos. Dizer, esperar para a ordem do dia, para as explicações pessoais. E no mais, senhor presidente, meu muito obrigado. Dando continuidade. Oi. Só porque ele falou ali, colocou meu nome, presidente, pedi para falar o seguinte, em relação, vereador, à questão dos funcionários, sobre o que recebe, eu acho assim, que se o funcionário é concursado, ele fez seu concurso, estudou 5 anos, está no plano de cargo e salário dos funcionários, eu não vejo problema nenhum o funcionário receber, entendeu? O que eu acho, inclusive, o que eu acho até complicado é a gente falar de salário, nós vereadores falamos de salário, e hoje eu sou a favor até de que se tenha até uma escolaridade para vereador, né, um concurso para vereador. Porque assim, a pessoa estuda, eu não gosto de falar de salário, porque assim, não é menosprezando, porque a gente sabe que todo mundo tem seu saber. Mas tem vereador aqui que não tem nem o terceiro nível superior e está ganhando R$5 mil, 4.700. Então, assim, essa justificativa do salário, entendeu? Não é plausível. Senhor presidente, só direito de resposta. Onde eu me refiro, vereador, pelo terceiro mandato dessa casa, jamais, eu que fui uma das pessoas que participei da elaboração do plano de cargos e salário do município, fui favorável. E jamais no meu mandato, ao cumprir meu mandato, eu iria votar a favor, aonde tirasse algumas vantagens dos servidores do município. O que eu estou falando é porque às vezes o discurso muda, e o seu discurso mudou, porque se é oposição hoje, é que tem alguns funcionários que trabalham na entidade que fica levantando que a PAI vai fechar devido os vereadores da situação, devido os vereadores ser tudo do lado do gestor. O que eu estou falando é um estudo que foi feito através de pessoas técnicas que a PAI hoje, do jeito que está, ela gasta quase R$52 mil com os concursados, fora os funcionários que são alotados da assistência social que trabalham na PAI. E através desse projeto de lei, senhor presidente, através desse projeto de lei, a PAI iria funcionar com a mesma quantidade de funcionários, não ia fechar, ia ter transporte carregando os alunos, ia ter um gasto só de R$28 mil. Você vê a diferença que é. Então, minha fala é essa. Eu que fui e votei a favor do projeto de cargos e salário do município, e jamais irei votar aqui num projeto de lei, eu sendo situação, o prefeito mandar hoje um projeto para tirar vantagem dos servidores do município. Eu não voto a favor, sou contra, mesmo sendo situação. Eu estou falando, é um estudo financeiro, um estudo através de técnicos, através de pessoas que trabalham e que faz a diferença em papéis mostrar, viu? Minha fala é só essa, presidente. Dando continuidade. Com a palavra o vereador Ronaldo, tempo máximo 10 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, família paiana, na presença da presidente Cleovane, diretora Núria, nosso amigo Tiago, representando a Secretaria de Agricultura, João aqui, Infraestrutura, Agricultura e outras demais pastas, nosso amigo Márcio, e todos que aqui se fazem presente. São muitas as demandas, né? E a gente sabe do tamanho da problemática que vivemos. E volto a repetir, estamos só iniciando. Para quem acha que já viu tudo, se prepara para o futuro. Porque essa é a realidade do país. E não adianta aqui a gente querer se passar por bonzinho, não adianta a gente chegar a mentir, a gente prometer, tentar enganar, porque a verdade vem à tona. O tempo é o melhor professor. A vida, ela nos ensina. Então, em relação às particularidades, que eu entendo perfeitamente, não vou tecer esses debates aqui. Acho que devemos manter a ordem e o respeito, porque não cabe mais a gente vir para uma casa de leis, como a Câmara de Vereador, para estar atacando pessoas, atacando colegas, atacando sociedade, atacando o poder. Vamos manter a ordem, vamos manter o respeito, gente. Isso cabe em qualquer lugar. E perdemos o poder, perdemos tempo importante debatendo coisas fúteis aqui nesta casa, porque muitas vezes somos impulsionados pela população, por categoria, pela própria casa, pelo colega. Vamos mudar essa realidade, o momento é esse. Vamos aqui, é um direito do vereador, eleito pelo povo, escolhido no pleito eleitoral. Ele exerceu o mandato aqui dentro desta casa. E é um dever dele zelar pelo direito da sociedade. Agora, é importante que ele, para isso, ele tenha o mínimo. Também, que é o respeito. Eu não fico feliz quando eu vejo aqui o colega ser infeliz em discutir, em tecer comentários, debates improdutivos, injustos, com categoria com a sociedade. Eu não fico. Como também não fico quando vejo a sociedade tentar atacar de alguma forma o vereador. Eu acho que isso, o que é que nós ganhamos com isso? Uma briga pessoal? E aí, como é que esse vereador vai se comportar quando for questionado, quando ir para um debate, uma decisão? Que ele entender que ele vai beneficiar aquele que estava vaiando ele? Qual é o posicionamento dele? Então vamos acabar com isso. Vamos cobrar de cada um aqui simplesmente responsabilidade social. Foi para isso que fomos eleitos para esta casa. E aí, nobres colegas, a mesma forma eu digo aos nobres colegas, vamos evitar com alguns comentários aqui dentro, para que a gente não dê o direito de alguém chegar para vir também zombar na nossa cara. Então fica aqui a minha indignação com algumas situações, porque eu estou vendo que nós vamos, isso, quando eu me refiro aqui que nós estamos só iniciando, gente, porque nós estamos no meio de uma crise, talvez a pior, certamente a pior da história desse país. E a crise, ela começa aqui e finaliza lá. Só que essa é muito mais grave porque ela começou lá. E vai finalizar aqui com a gente pagando essa conta. Com a população mais carente pagando essa conta. Pagando de que forma? Pagando tendo seus direitos negados. Tendo serviço social funcionando. Vereador, me dê uma parte aí na sua fala. Só para concluir, nobre colega, para não perder o raciocínio e no final Vossa Excelência fala. Então tudo isso é muito negativo. E não adianta a gente fugir. Porque eu estou vendo aí agora o município passando por um reordenamento de rede da educação. E eu sei que vai chegar aqui nesta casa. E tomara que não seja algo tão grave ou muito mais do que esse projeto de lei. Para que a gente venha discutir de novo. E a população, o servidor, ele quer sempre preservar o seu direito. E ele quer mais alguma coisa que é justo. Quem trabalha tem o direito de lutar por condições melhores de trabalho, estrutura melhor. E aí? Por outro lado, você tem a realidade. O nobre colega falava aí,
O gasto de pessoal do município está hoje em 78%. É o relatório que foi nos passado hoje. Vocês sabem o que isso significa, gente? Significa que o município não pode trazer o ginecologista que a população feminina tanto precisa, o urologista que os homens tanto precisam, o pediatra que a criança tanto precisa, e só sabe disso a mãe que sai do seu 20, 30 quilômetros de lá e vem para a unidade de saúde trazer o seu filho doente e chega aí e não tem. E o município não tem como contratar nessa realidade que está hoje. E aí eu pergunto aos senhores e à senhora, como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Porque se nós não formos aqui cidadãos, não defendemos o direito do cidadão, nós vamos complicar ainda mais a situação de todos. Não adianta você ter lei bonita que assegura direito, não. Se você não tem receita para você assumir, meu amigo, não tem lei. Porque sem dinheiro, todos nós sabemos o que nós precisamos todos os dias em nossas casas. E sabemos o que temos e o que podemos fazer com isso. Então, é importante que mantemos a consciência, reflitemos, que a gente possa refletir cada momento, analisar a situação, ver de que forma podemos resolver o problema, para que assim a gente possa sair dessa situação. Eu sei, eu venho acompanhando tudo, falo pouco, ouço muito. Agora eu estou muito preocupado, gente, porque eu sei que a situação não é boa, os indicadores não são bons. Agora, as discussões ao longo dos dias vão mostrar. Sempre tive comigo uma coisa. Não tento enganar, não tento tapear, sempre vou expor aquilo que eu entendi. Todas as matérias que chegam aqui, vocês podem ter certeza. Se eu entender que ela é positiva, eu vou me manifestar a favor. Se eu entender que ela é negativa, vou me manifestar contrário. Agora, eu vou analisando sempre os princípios. Porque eu acho que quando a gente quer ajudar, a gente avalia com carinho a fundo. A fundo. Porque não adianta a gente chegar aqui e dizer, não, eu sou a favor. Eu tive, recentemente, estava lembrando, comentando com algumas pessoas, e lembro quando votei contra a um veto do prefeito no ano de 2012, salvo engano, 2010, 2012, aonde ele vetou o retroativo do plano do cargo de salário do magistério. E a gente aprovou o plano, estava na discussão em abril e maio, salvo engano, e a categoria queria receber o retroativo. E a assessoria disse, não tem como pagar. E o prefeito vetou o projeto, e a gente veio o veto e eu votei contra. E na hora que eu votei contra, eu já recebia telefone um atrás do outro de professores, dizendo, como é que você votou contra a gente? Você que nós escolhemos para nos representar e você votou contra? E logo em seguida, a gente teve uma reunião com o presidente da PLB, o assessoria que a PLB arrumou, e fugiu o nome dele. E ele disse, vereadores, vocês seriam irresponsáveis se vocês têm aprovado esse veto, porque o município não tem como pagar. E aí, eu disse aos professores, vocês estão vendo, gente? Mas eu entendo a ansiedade deles, a gente quer sempre mais, a gente trabalha para ter estrutura melhor, para ter um salário melhor. Mas, nem sempre, a realidade do município permite que você mantenha isso melhorando como deve. Nem sempre. Então, gente, só isso. Vou me pronunciar em relação ao projeto, especialmente na ordem do dia. Vou dar o meu parecer de acordo com aquilo que eu entendo, da forma que eu entendo que a gente pode ajudar a instituição. Agora, sei que isso vai desagradar um, vai agradar outro. Existe uma campanha de um lado, de outro. Um acha que é bom, outro acha que é ruim. É natural. Agora, o que a gente precisa é respeitar o entendimento de cada um. O resultado de tudo isso, só o tempo é quem vai dizer. Muitas vezes a gente está enganado hoje, mas o tempo vai dizer. E aí não adianta a gente fugir. Porque se o tempo dizer que nós somos negligentes nesta casa,
vai ficar ruim para a gente. Se o tempo dizer que nós somos felizes aqui, vai ficar bom para a gente? Não, vai ficar bom para os apaianos. E nós vamos ficar bem porque nós vamos saber. Naquele momento tomamos a decisão certa. E é o nosso papel tomar a decisão certa. É o nosso papel proteger os direitos de todos. Senhor presidente, hoje graças a Deus, a gente vem vendo aí o DENIT trabalhando na BR-116, colocando aquela sinalização. Um minuto para encerrar, não, colega. Colocando a sinalização que a gente tanto cobrou, né, há anos aqui nesta casa, e graças a Deus, Teofilândia está bem sinalizada já, a placa até de sobra aí na entrada da cidade, né? E a gente fica feliz com isso, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que o nosso secretário de infraestrutura está aqui e pedir a ele que terminou a limpeza do baixão, né? A gente já conversamos, se puder, João, mandar o trator lá, como a gente conversou, é muito bom para dar uma melhorada ainda mais, uma ampliada na barragem. Mas pedir que Vossa Senhoria possa já encaminhar aqueles equipamentos para limpar Malhador, Maria do Nozinho, ali o Riachinho, Dona Luísa, porque é uma região que está todo seco e muito importante para aquela região, que só tem aquelas barragens ali para atender aquela comunidade. E demais, eu vou conceder aqui 1 minuto para o novo colega Isaías. Não, vereador, é só dentro daquela lógica que nós conversamos ali, que Vossa Excelência colocou aí, e agora, né, e as medidas para serem tomadas. Eu vejo que o problema é a falta de legitimidade. Hoje, por exemplo, coloco Vossa Excelência porque Vossa Excelência pertence ao governo. Né? Eu sei que não foi Vossa Excelência, não foi o vereador Igor aqui, o presidente Carlinhos também não foi, que nunca fez confusão em relação a esse negócio do reordenamento da rede, que tem que ser feita, e outras questões. Mas, inclusive, o vice colocava aqui, era contra tudo isso. E sobre isso que Vossas Excelências colocaram aí, e até o vereador Jojó colocou, porque existem grupos políticos. Hoje, quem está sendo contra esse projeto da PAI foram pessoas que acreditaram em vocês, no grupo de vocês, que diziam que ia melhorar. Então, o problema, vereador, é isso. É a legitimidade para fazer, que agora não tem. Não tem legitimidade para fazer. Por quê? Criticavam o reordenamento da rede, agora vão ter que fazer. Né? Muitos das pessoas do grupo criticavam. Agora, essa situação da PAI, sendo que existem outras coisas que podem ser cortadas. E eu não estou vendo o esforço do gestor, nobre colega. Nesse sentido, existe um contrato aí da regional, que até agora eu não vi uma propaganda da regional, da Prefeitura Municipal. R$6.000. Aí tem que cortar dos apaianos. Então, assim, ninguém é contra aqui, deixar isso claro, para finalizar, aos ajustes. Mas eu sou contra aos ajustes que penalizam principalmente os pobres e as pessoas que mais sofrem. Tem que começar a cortar os grandes. Olha, nobre colega, concordo plenamente com você em partes da sua fala, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que nós temos que pegar aqui tudo aquilo que a gente vê que a gente não concorda, nós temos que pegar e chamar para o debate. E chamar a gestão para o debate. Eu acho que a gestão pecou quando não foi mais, não dialogou mais em relação ao projeto, entendeu? Com esta casa, quando não dialogou com os pais dos alunos, com a diretoria de uma forma aberta. Eu acho que pecou. Mas eu falo sempre que cada um deve responder pelos seus atos. Eu não posso responder aqui como um ato da gestão, porque eu fui eleito no grupo, mas eu tenho a minha posição. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que vem da gestão. Fui eleito pelas pessoas para representar o meu município. Entendeu? A questão partidária, a questão de grupo, é comum. Todo mundo tem que ter o seu. Né? Mas o caminho é esse, é a gente apresentar esses debates, travar esses debates de forma saudável, de forma respeitosa, para que a gente encontre sempre o melhor caminho. Então eu agradeço ao senhor presidente pela tolerância,
E espero que nós podemos contribuir sempre com o município, né? Como disse antes, nós sempre, gente, vocês podem ter certeza, vocês sempre vão ter a oportunidade de dizer, olha, gente, vocês erraram ali. E eu avisei a vocês, vocês acertaram ali, parabéns. Eu, naquele momento, eu não concordava, mas realmente hoje eu vejo que é uma solução. É o processo, é a política. Quanto Vossa Excelência fala que pessoas que apoiaram o projeto e hoje questionam, é um direito. Nós vivemos num país democrático, não é assim? Então todos têm o direito de se manifestar a favor ou contra, sempre que for necessário. Eu coloquei isso porque é o seguinte, o vereador Jojó, e Vossa Excelência falou aí, como tipo assim, se fosse né, assim, a oposição, as pessoas da oposição que tivessem, tipo assim, fazendo mais o conflito. Né? É lógico que meu papel aqui é fazer o conflito no bom sentido. Até porque eu já disse aos vereadores da situação. Né? Hoje eu sou vereador da oposição. Aquilo que tiver certo, o projeto que vir para beneficiar a população, eu vou beneficiar. Agora eu não vou aceitar, por exemplo, o que aconteceu ali, de se fazer uma audiência apenas com os vereadores, eu ir falar que está errado, a lei de responsabilidade fiscal não diz isso, e o funcionário do prefeito vir com piadinha de slider. Sendo que eu não falei nada de slide. Então eu vou até pedir ao presidente dessa casa, como presidente dessa casa, Vossa Excelência falou aí da questão do respeito, que deve existir, independente de grupo político. Que o prefeito converse com seus subordinados. Porque às vezes os subordinados vêm para cá, né, e parece que não é querendo ser, parece que o vereador, né, por ser vereador, por ser político, não merece respeito algum. Para concluir, né, colega? Então, não, mas tem que existir o respeito. Tem que existir, a gente não aceita isso de forma alguma, não, colega. Concordo com você. Isso aí a gente precisa, mas nesses debates, o bom é que cada dia a gente amadurece mais um pouco, né? Tem que ser assim, o respeito tem que existir, de todos, né? Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Dando continuidade, não tendo mais oradores, passo para a ordem do dia. E em discussão o projeto 06. A Comissão de Justiça e Redação solicitou do assessor jurídico dessa casa que refizesse, que colocasse as normas, atualizasse o projeto devido à lei federal. E foi feito um substitutivo ao projeto de lei 06, 9 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos excepcionais de Teoflândia Pai e da outras providências. Depois de feito, a comissão fez uma análise e viu algumas situações que tinha necessidade de mudanças e deu parecer da seguinte forma. A Comissão de Justiça e Redação, e que foi um parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Orçamento, Fiscalização e Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, com exceção dos votos do vereador Isaías, do vereador Rogério e do vereador Diego. Do vereador Igor também, que não faz parte dessas três comissões, que são as três comissões que precisam passar o projeto de lei. E foi feita uma emenda que solicita que seja suprimido o inciso 4º do artigo 7º, o inciso 4º do artigo 7º fala o seguinte: o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público. Esse inciso que fala que os contratados, que supostamente seria pela PAI, não geraria vínculo trabalhista com a prefeitura, ele está sendo suprimido. Porque numa situação dessa, quem decide seria, no caso, o juiz. Então, a comissão solicita que seja suprimido esse texto e solicita também data de validade, solicita que tenha validade até 31 de dezembro de 2017,
solicita aqui a questão dos recursos que está no projeto antigo, que seja colocada a questão do recurso do valor de 60 mil. E obriga o Poder Executivo a enviar a esta casa o termo que celebra termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Teofilândia dentro de 30 dias do vencimento. Antes de 30 dias do vencimento do projeto de lei, já que se extingue 31 de dezembro de 2017, a Prefeitura teria por obrigação de mandar um novo projeto de lei. Segundo me relataram os vereadores, seria uma forma de fazer um teste. Caso 31 de dezembro teria vigência até 31 de dezembro deste ano, e 30 dias antes do vencimento, a Prefeitura teria a obrigação de mandar um novo para ser analisado por essa casa. Presidente, só esclarecendo a Vossas Excelências que a supressão do artigo não tira o direito do servidor de ele entrar com a representação contra a PAI. Né? Deixar claro isso, porque por mais que existe o esforço aqui em tirar o artigo, né, a lei ela existe, a lei ela não é oculta, vai ser regido pela CLT. Então, assim, a redação poderia ficar da seguinte forma: colocando a responsabilidade para a Prefeitura. Né, como houve a mudança agora trabalhista, né, eu acho que Vossas Excelências acompanharam, a responsabilidade primeiro fica para a empresa. Né, se a empresa não cumprir com a responsabilidade, o segundo vai ficar com a administração pública. Então, assim, não adianta só, como Vossas Excelências colocaram a emenda aí, não adianta só tirar, suprimir, entendeu? Teria que se colocar, nesse caso, uma emenda afirmativa, porque, inclusive, vai ficar a mérito do juiz trabalhista para ele decidir. Porque, tipo assim, ele vai seguir a CLT, que é uma lei federal, ou ele vai seguir uma lei municipal? Né? Vai ficar, né, a cargo do juiz decidir, mesmo assim colocando, entendeu? Eu tive discutindo logo no início essa questão com o jurídico dessa casa, e ele me passava o seguinte: caso se apresente uma emenda obrigando os direitos trabalhistas, obrigando a Prefeitura a responder por direito trabalhista em projeto de lei, que o Tribunal de Contas não aceita como baixar gasto de pessoal. Já que quem responde é a Prefeitura, então a Prefeitura também é que tem que contabilizar com gasto pessoal. Assim o jurista me passou, na época que eu queria apresentar uma emenda obrigando a Prefeitura a responder por acordos trabalhistas. E foi me passado que isso daria esse problema. Senhor presidente. Vereador Igor, tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes essa noite, eu também identifico aqui, senhor presidente, uma preocupação no artigo 9º, que diz o seguinte: vejam só, em virtude do presente termo de fomento ter duração superior a 1 ano, já contradiz, porque nós estamos estabelecendo aí 31 de dezembro de 2017, nós estamos em maio, e ele não será vigente 1 ano, nós teremos aí no caso 5 para 12, 7 meses. Olha só o que é que diz: será obrigatório a prestação de conta no término de cada exercício financeiro, nos termos da Lei 13.019/2014, da Lei Federal, que é essa que rege a parceria entre seres da Federação, tanto sociedade civil como entidades públicas, devendo ainda a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Teofilândia, sob pena de suspensão temporária dos repasses. Esse artigo contradiz a nossa validade aí que foi dada. Quer dizer, se ele vai começar a partir de agora, ele finaliza
em dezembro de 2017. Então ele não terá um ano, ele terá 7 meses. Porque foi feita a emenda posterior e não foi atentado a isso. O nobre colega solicita que seja feita a emenda para correção dessa situação? Presidente. Porque aqui seria apenas, em virtude do presente termo de fomento, ter a duração superior a 1 ano. Se extinguir essa parte, coloca o artigo 9º. Será obrigatória a prestação de conta no termo de cada exercício financeiro. Ainda sinalizo aqui essa questão. Ainda no artigo 9º, parágrafo 2º, apresentar certidão negativa de débitos perante o INSS, se for o caso, certidão regular de situação de FGTS, bem como certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, fornecida pelo Judiciário do Trabalho. Aqui é mais um critério que está sendo lançado para papai. A questão que Isaías levanta ali é a seguinte: não pode colocar que a prefeitura tem a responsabilidade nos direitos trabalhistas, mas pode colocar que a PAI, a sua diretoria, não terá responsabilidade sobre os direitos trabalhistas? Mesmo colocando, isso aí vai ser derrubado porque existe a CLT, existe uma lei federal, entendeu? E existe uma hierarquia no que diz respeito ao direito e às competências de cada ente. Outra questão aqui, senhor presidente, que me preocupa, porque o vereador colocou aí que a despesa da PAI é muito alta e que com isso vai diminuir, vai se gastar muito. Eu acredito que com esse projeto de lei aqui, a despesa vai aumentar. Porque está aqui o parágrafo 1º do artigo 7º. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, no caso a PAI, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamento de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS, férias, 13º salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas. A gente sabe que a prefeitura, ela contrata pessoas e não cumpre, na verdade, a lei. Né? E aí a pessoa, realmente Teofilândia é uma cidade que não gera emprego, então assim, o prefeito às vezes não acaba pagando o 13º dos contratados, o prefeito não paga as férias, né? Porque foi até falado isso pelo contador lá em cima. Então, a partir desse projeto aqui, tudo isso vai ser pago para os contratos que estão lá. Tem quantos contratos hoje lá? Núria disse que não se recorda, mas eu acredito que a despesa da instituição, porque assim, está colocando no colo da instituição a responsabilidade que deveria ser da prefeitura. Complicado. Senhor presidente, só para finalizar, só para concluir a questão do vereador Igor, o vereador solicita essa correção, já que ficou em desacordo devido à questão da emenda ter sido feita no final e não foi analisada essa questão. Em relação aos outros pontos, o que está aqui foi tudo feito baseado na lei federal, segundo o jurista dessa casa. O nobre colega solicita essa correção. O que é que o nobre colega... Solicita a correção, senhor presidente. E solicito também que, antes da votação, eu gostaria de ouvir uma pessoa da gestão. Eu acho que a professora Adriana, eu vi aqui há pouco momento nas galerias, que recebia hoje a diretora do CERLA e coordenadora da educação. Eu recebia uma mensagem e gostaria também de ouvir alguém da PAI. senhor presidente. Será assim dado a oportunidade de fala. Com a palavra, o vereador Ronaldo. Tempo 5 minutos.
Eu queria só dizer aos apaianos aqui, à sua diretoria aqui presente, que não é nada satisfatório para nós estar discutindo isso aqui hoje, não. Para a gente isso aqui é triste, mas infelizmente o país, nós passamos por essa realidade. Há uma necessidade de se buscar mecanismo para você alternar a forma de governar, porque da forma que está sendo feito, está complicando em algumas situações. E não é a culpa disso não é os apaianos, não é o servidor, isso é uma realidade. Então eu particularmente fico triste, porém acredito que no final de tudo isso, a gente possa trazer algo de bom para essas crianças, para esses adolescentes, para esses senhores, essas senhoras que vivem naquela instituição, que tem aquela instituição como a sua alegria de viver. Entendeu? Para os profissionais que fazem esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor. E hoje a luta é essa. Nós temos que buscar alternativa, porque da forma que vem sendo feita não consegue se fazer mais. E não vai ser só nessa questão da PAI, não. Muitas e muitas questões vão ter que ser revistas. Agora, em relação, só para informar a todos, em relação a essa questão dos direitos do trabalhador, é justo. E é por isso que o repasse que ele coloca aqui na lei pode chegar até R$60 mil mês. Por quê? Porque como o nobre colega, o vereador que antecedeu, Jordânio, falava, da questão da redução da folha, nós temos que garantir, senhora presidente, e a diretoria, e todos que aqui se fazem presente, nós temos que garantir, nesta proposta de lei, que todos os direitos do servidor esteja garantido dentro desse recurso. Mas a gente precisa, aí vocês precisam apresentar para a gente por que não vai. Entendeu, Núria? E vocês precisam apresentar por que não vai. Porque assim, se você considerar, é como o nobre colega disse, vocês precisam apresentar a gente, olha, por que nós não concordamos? Porque nós temos aqui 60 mil e nós temos uma necessidade de X. Porque inclusive o gestor me disse, o dinheiro não é o problema. A gente repassa porque o nobre colega Isaías fala que vai aumentar. Porque o que é que acontece? Por que não vai aumentar para o município? Porque vai sair do gasto com o pessoal. E o problema é único e exclusivamente esse. Então ele vai repassar 60 mil. Se amanhã a instituição provar para a gente, para esta casa aqui, olha, nós precisaríamos de 70 mil reais, 80 mil reais por mês para a gente honrar com o compromisso firmado. E aqui eu não aprovaria de forma alguma se não tivesse essa certeza de que todos os direitos desse cidadão que vai prestar o serviço à instituição estão garantidos dentro desse orçamento. Não tem como, Núria. Não tem como a gente aprovar um projeto sem essa garantia. Porque nós não queremos aqui. E aí, me desculpe, vocês não apresentaram para a gente também aqui. Para dizer assim, olha, nós precisamos de tantos funcionários. Sim. Essa parte aí a gente não vou entrar nem nesse debate, porque quando a gente teve a conversa com você a primeira vez, você disse, olha, gente, eu não me importo que tire os concursados de lá, não tem problema. O nosso problema é não tirar, é não mexer na nossa instituição. E aí... Isso. Quantos funcionários hoje você tem na instituição? 26 funcionários. Aí são essas as questões que precisam ser debatidas. Entendeu? Não. A gente sabe. Inclusive, quando esse projeto chegou, eu disse, o prejuízo, a tristeza que eu tenho em discutir e votar essa matéria é justamente essa. É tirar os profissionais que se capacitaram para estar dentro daquela instituição, cuidando daquelas pessoas,
de lá. Mas isso nós não temos o poder de obrigar o gestor a deixar os concursados lá. Isso não compete a esta casa. Ele está pedindo aqui um termo, né, autorização para repassar esse recurso. E amanhã ele pode dizer assim, não, vocês autorizaram, mas mesmo assim eu vou manter esses profissionais lá. Isso é prerrogativa do Executivo, não desta casa. A PAI, Associação de Pais e Amigos de Teofilândia, ela tem que ser tratada, deve ser tratada com todo o respeito. Para finalizar, não, colega. Com todo o carinho. Agora, com respeito e com carinho também, com tudo, porque quem respeita, cuida bem, cuida com amor, faz com carinho, faz para ajudar, serve para ser, né, com prazer. Então, eu espero que tudo isso seja resolvido. E se o problema, se os 60 mil não vai dar, vocês podem apresentar aqui, olha gente, a gente fez aqui o nosso plano de trabalho e 60 mil não dá realmente. E a gente vai em cima do gestor para conversar, porque ele deixou bem claro para a gente que o dinheiro não era o problema. A única coisa que ele precisa nesse momento é tirar essa despesa, já que a lei dá esse direito, do gasto pessoal. Não é para prejudicar a PAI, não é para prejudicar esses alunos. Agora a gente sabe que vai prejudicar, porque vai haver uma mudança, e toda mudança... E toda mudança é uma mudança, representa uma mudança. Agora, como eu disse, vamos aguardar, vamos pedir a Deus que a gente encontre meios para que isso melhore e não piore a situação. E ele deixa bem claro que a questão do recurso, do repasse, não tem problema. Se precisar de mais recurso, ele repassa. Agora, essas outras questões aí, senhor presidente, ao longo da discussão, vamos ver. Agora, esta casa está pronta, inclusive, para debater com eles. Se precisar de recursos, vocês podem chegar aqui e fazer, olha, nós queremos uma reunião, senhor presidente, com vocês, os vereadores aqui, porque nós estamos precisando de mais recursos. Para finalizar, meu colega. Só finalizado, meu colega. Presidente, outra questão aí que eu acho que a gente vai ter que mudar, porque assim, Vossa Excelência até que colocou. Vou conceder mais 2 minutos ao colega, mas você não é rápido. Vossa Excelência colocou que é importante. E Ronaldo falou aqui agora, até 60 mil. Eu acho que a gente tem que mudar a redação. Porque aí você dá... Foi até Vossa Excelência que conversou comigo. Até 60 mil. Então você colocando esse até, isso dá brecha para o prefeito mandar aquilo que ele quiser. Ele pode mandar 40, ele pode mandar 50, ele pode mandar 55. Mudou? Em que página está aí que eu já procurei aqui? Está na emenda. Ah, mudou. Pronto. Dando continuidade. Não tendo mais oradores, passo para a votação das emendas. Primeira votação da solicitação do vereador Igor, no artigo 9, onde fala em virtude do presente termo de fomento, ter a duração superior a um ano, será obrigatório prestação de conta no término de cada exercício. Vai ser suprimida essa parte que fala até superior a um ano. Quem for favorável a votar essa mudança, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se, para não ser. Aliás, e antes da votação, vamos abrir espaço para o pessoal da PAI e para a Adriana também. Convido a Núria para falar, ou alguém, repetindo a PAI com tempo de 5 minutos. Boa noite a todos os vereadores, na presença do presidente da mesa, senhor José Carlos. Boa noite a todos os presentes, a todas as famílias apaianas, a todas as mães que aqui estão presentes, também ansiosas, assim como nós da diretoria executiva, com esse projeto. Eu quero rapidamente responder ao vereador Ronaldo, que a questão das vaias é porque você mesmo disse, toda ação tem uma reação.
e o público se manifestou porque não gostou. Se nós temos direito e livre arbítrio, nós podemos também ter as nossas reações, embora alguns concordem, outros não, né? Eu também gostaria de dizer ao vereador Jordânio que responsabilidade social, infelizmente, não ficou para todos. E ficou para uma minoria. E a PAI, ela não só atende a pessoas com deficiência, ela também ensina as pessoas a ser humildes, a ser honestas, a serem dignas, a ter solidariedade e um valor fundamental que é a humanidade. Então, quando o senhor falou da questão dos professores, ninguém recebe licitamente nenhum recurso. São recursos recebidos porque estudaram para isso. São recursos recebidos porque está em uma lei de plano de cargo e salário. É um direito que o servidor tem. Ele não está fazendo nada desonesto, porque se fosse desonesto ele não iria receber. E além do mais, 5 professores contratados. Desses 5, a gratificação que ele recebe não vai baixar 10% do índice da folha, né? E eu também gostaria de dizer que todas essas emendas, gente, vocês têm que levar em consideração que existe uma lei federal. Se o gestor quer diminuir o custo, tirar todo mundo da folha da prefeitura e jogar responsabilidade para uma instituição que anda capengando das pernas, que não tem outro recurso, que não tem outra forma, não tem outra renda, porque se caso um funcionário entre na justiça, a gente vai pagar como esses valores trabalhistas? Como a gente vai poder pagar? Né? É muito fácil a gente tirar de alguém grande uma responsabilidade e botar em um pequeno. É muito fácil. Núria, ainda tem outra questão para pegar um gancho na sua fala. Eu já disse até isso aqui. Hoje o gestor tem 8 vereadores aqui nessa casa. O gestor está fazendo isso porque se ele não fizer, as contas dele vêm rejeitadas pelo TCM. Eu não consigo entender porque tanto rigor nesse sentido, se o gestor tem a maioria nessa casa. Então, assim, já foi decidido pelo Supremo, pelos ministros do Supremo, que é a outra corte do país. Quem tem o poder de julgar as contas do prefeito é a Câmara de Vereadores. Então, eu não consigo entender porque 2% ou 1%, que eu acho que eu não sei nem se chega a isso, né, e o gestor não manter essa questão, sendo que o gestor tem a maioria aqui nessa casa, as contas podem vir para essa casa, os vereadores aprovarem. O primeiro ano, dificilmente o tribunal rejeita. Já foi feito um acordo entre os tribunais, você pode atingir até 60%. Até 61%, as contas estão vindo aprovadas. Vocês podem pegar o resultado aí de outras prefeituras. Só para reafirmar isso que você está colocando aí. Obrigado, vereador. Na verdade, gente, eu acho que alguns vereadores aqui, eles não perceberam que o projeto é baixar o índice. Concordo, o prefeito precisa fazer isso, concordo. Ninguém aqui discorda, ninguém da diretoria da PAI discorda disso, não. Poxa, mas vocês vão baixar um índice, vocês vão jogar uma responsabilidade, eu digo vocês, porque o projeto são aprovado por vocês, então diretamente a responsabilidade são de vocês, é desta casa. Então vocês vão jogar toda uma responsabilidade nas costas de uma instituição que realmente não tem como se manter, nas costas de uma instituição que tem pessoas que fazem trabalho voluntários para ver aquilo ali andar, para ver a qualidade daquele atendimento, que infelizmente não é ofertado com a mesma qualidade em outros espaços, né? Então assim, poxa,
Precisa de mais dinheiro, a gente aprova. Não é tão fácil, vereador. Não é. Nós sabemos disso. Além do mais, a APAI não vai fazer como a prefeitura, não. A APAI, ela vai funcionar como empresa. Ela tem que pagar todos os seus encargos corretamente. Todos os seus impostos corretamente. Não é um salário mínimo. Muitos funcionários que vão para trabalhar na APAI, a gente tem que olhar o salário base dele. Eu não vou pagar um professor concursado um salário mínimo, porque o professor vai entrar na justiça e ele vai ganhar esse direito, porque qual é o piso salarial do professor? Não é um salário mínimo. Entendeu? A responsabilidade da APAI. Vocês conseguem visualizar a responsabilidade da instituição? Então, eu não posso pagar para um assistente social um salário mínimo. Eu não posso pagar para uma fonoaudióloga um salário mínimo. Eu me refiro à APAI. Nós da APAI. Nós não podemos pagar para uma professora que atende em sala de recurso multifuncional com especialização um salário mínimo. Isso, um salário mínimo, sem colocar os encargos. Que isso aí quase que dobra todo o valor. Não é tão simples assim. A folha do Fundeb, hoje nós temos matriculado 123 pessoas atendidas pela APAI. Vocês conseguem entender? Eu acho que não. Vocês conseguem entender a responsabilidade que vai ser jogada para esta instituição? Vocês conseguem entender o que é você tirar profissionais que estão ali fazendo um trabalho, o qual um contrato não vai conseguir fazer como um atendimento específico em algumas áreas? Vocês conseguem entender isso? Como é que eu vou pegar, porque não são filhos de vocês? Como é que eu vou pegar, gente? Como é que nós vamos colocar um contrato apenas com uma formaçãozinha de magistério para atender em uma sala de recurso a diversas deficiências? Quando a gente estuda pra caramba, quando a gente se procura, além da graduação, especialização na área, para fazer um atendimento. E isso sem falar que a gente não consegue se especializar em todas as deficiências, em todos os transtornos. Aí você vem para cá, vereador Jordânio, falar que você pode botar qualquer contrato para fazer um trabalho desse? Pelo amor de Deus! Gente, vocês estão vendo o que vocês estão passando. Vocês sabem a aflição que vocês passam diariamente com os filhos de vocês. Vocês sabem perfeitamente que não é fácil, porque muitas vezes a família não compreende. A situação não é fácil para quem tem aluno especial, para quem tem filho especial, para quem carrega essas crianças que tem que ser doado toda uma vida. Você não tem vida própria, você se dedica apenas a essas pessoas. Então a gente aqui ser julgado, o que está certo, por causa de índice só, poxa, como foi colocado, pode ser baixado de outras formas, mas não, tem que ser na instituição. Por quê? Porque qualquer um pode fazer aquele serviço. São pessoas que são fardo para a sociedade mesmo, né? Não tem importância, porque não está na nossa pele. Porque a gente não vive isso. Porque vocês não estão caminhando em profissionais diariamente para conseguir fazer que os filhos de vocês deficientes sejam reconhecidos como seres humanos, não como um fardo para a sociedade. Um minuto para concluir, Nuri, para a gente dar seguimento. Eu não entendi, vereador. Um minuto para concluir. Eu quero aqui agradecer novamente pela oportunidade. Eu quero chamar rapidamente, esse 1 minuto, vai ser a fala da presidente da APAI. Oi. Núria. Depois de Cleovânia, eu vou deixar uma perguntinha para você. Quanto
a PAI precisa para funcionar? Quanto? Aqui se fala em 60 mil. Aí, já que os profissionais não é para ser valorizado, deixo essa pergunta. Eu deixo assim porque você colocou aí que alguns funcionários não vão trabalhar por salário mínimo. Quanto é capaz? Funciona mesmo? Qual é o valor? Vereador, eu só posso lhe dizer isso porque eu sou uma pessoa que trabalho com dados concretos, certo? Eu só posso lhe dizer isso quando o contador conseguir fazer toda a planilha que eu coloquei com todos os profissionais, com os valores, com o salário base, que é o mínimo que pode se pagar a um profissional, porque a gente tem que respeitar o profissional, ele estuda para isso. Então, esse valor, com todos os encargos, tem que ser feito um cálculo pelo contador. Esse valor exato eu não posso lhe dar, mas prometo que assim que tiver em mãos, eu passo para vocês. Boa noite a todos. Obrigada a todos que vieram, a todos os apaianos, a meus amigos, alguém aqui da minha família que se faz presente, a todos os vereadores e o presidente dessa casa. Dizer a vocês que eu faço das palavras da minha amiga e parceira Núria as minhas. E, como ela falou, o vereador que votar a favor desse projeto é porque ele não tem filho especial. Ele não conhece a nossa realidade. Eu tenho filho especial. Eu sou mãe de autista e sou presidente da PAI. Eu estou toda semana, a minha vida eu falo sempre que é mais num consultório de terapia do que dentro da minha própria casa. Então, quando um vereador vai votar a favor de um projeto desse, para mim ele beneficia o gestor e não os nossos filhos. E quando a gente vai na urna e escolhe um representante, é para fiscalizar o prefeito. Então, como o vereador Zaias falou, esse projeto é um projeto da maldade. E ele é mesmo. Eu falo como mãe e como presidente daquela instituição. Porque, como eu falei, quando a gente vai na urna, a gente escolhe cada um de vocês aqui para representar a gente. E quando cada um de vocês, ou quem votar nesse projeto hoje, a gente sabe que não é isso que está acontecendo nessa casa. Entendeu? Porque se esse projeto fosse para beneficiar a instituição, eu e Núria não estaria caminhando para cá há quase um mês como a gente está. Se ele fosse para beneficiar a instituição, a gente aprovaria, a gente falaria para vocês aprovar o projeto. Se a gente está aqui há mais de um mês pedindo, falando, e então é porque o projeto não beneficia a instituição. Então o vereador que nessa casa votar a favor é porque, para mim, ele é a favor do gestor, e não de nós pais e nem da população. Boa noite a todos, eu sou Maria, eu sou pessoa da paz. Eu amo muito a paz. A paz para mim é uma mãe. Minha casa, eu amo a paz. Nós vemos todo mundo lá. Até eu não conheço como é a paz. A professora Núria também é uma mãe. Eu adoro a professora Núria. Todas as minhas colegas, até eles conhecem. Eu odeio que fala mal da paz, eu não gosto. Convido a Adriana para falar em relação ao projeto, com tempo de 5 minutos. E só lembrando a todos que aqui está uma autorização ao Poder Executivo a celebrar termo de fomento. Só para entendimento do projeto de lei, é uma autorização. O prefeito, se ele quiser fazer o termo de fomento, faria, se isso, caso for aprovado. Se ele quiser fazer o termo, ele faz. Se ele não quiser, ele pode permanecer como está. Só para deixar claro que o projeto é uma autorização. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teofilândia e da outras providências. Adriana. Aqui. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do senhor presidente e dizer que eu não tenho conhecimento a respeito de impacto psicológico com relação ao projeto da APAI. Eu entendo perfeitamente toda a luta da nossa colega Núria e de todos os apaianos. E o que eu queria falar apenas é com relação ao financeiro mesmo. Porque a nossa luta enquanto
enquanto as representantes, por exemplo, das pessoas que fiscalizam as contas do município e daqueles que vêm tentando, de todas as formas, fazer com que o nosso plano de cargos e salários seja cumprido no município. E isso já há algum tempo. Então, o que eu tenho para dizer é que o município precisa, sim, reduzir o seu índice de pessoal, porque se isso não acontecer, pode-se chegar um momento em que as vantagens dos professores sejam retirados. E aí sim nós vamos ver uma guerra aqui nesse município, porque não vai ser a primeira vez que o município para por falta de pagamento. Então, eu fiz uma análise superficialmente, ou até simples, eu diria, e não superficial, mas simples, com relação aos gastos de pessoal da APAE. Né? Então, tem apenas comparativos. Então, a folha de pagamento da APAE hoje, do que sai da educação, dá R$58 mil, 608 mil por ano. E isso é um impacto muito grande. E dizer que não é só esse projeto da APAE, não. Dizer que a luta de quem está na frente para tentar garantir os direitos dos professores é fazer, e eu já vim aqui falar sobre isso numa assembleia da PLB, é fazer um reordenamento da rede de uma maneira em que tudo funcione corretamente, onde a folha de pagamento seja bastante enxuta e transparente para se tentar manter esses índices. O nosso plano de cargos e salários passará por revisão, porque isso está previsto na lei, na nossa lei municipal, que era para ter sido feito o ano passado, mas em função de ser um ano eleitoral, um ano muito difícil, teve que ser prorrogado. Então, é preciso passar por essa revisão. Mas, antes de se passar por essa revisão, é preciso ter todo esse cuidado e é preciso tentar, de todas as formas, reduzir o índice. Então, eu não sou contra a APAE, muito pelo contrário, eu vejo o trabalho maravilhoso que é feito, e eu estou aqui falando com relação a números. Eu sei que é difícil ouvir, né? Eu sei que muitas pessoas não entendem isso, mas nesse momento é o meu papel de tentar, junto com as comissões, de todas as formas, manter o plano de cargos e salários, manter todas as vantagens dos professores. Adriana, só uma pergunta. Qual a porcentagem que vai reduzir no gasto pessoal? Bom, quando a gente fala assim, 58 mil reais é a folha mensal da APAE. Primeiro, né, se fosse comparar com uma outra escola com o mesmo número, é óbvio que essa comparação não pode existir. Mas eu estou falando, se fosse fazer uma comparação, uma escola que tenha o mesmo número de alunos, digamos assim, ele chegaria à folha de pagamento dessa instituição cerca de 20 mil reais. Bom, a redução, o que acontece com a APAE, nós sabemos, é porque são alunos especiais, muito especiais, e são números reduzidos nas turmas. Nós precisamos de muito mais profissionais para atender, né, essa instituição. E tudo isso é que faz aumentar esses valores. A redução com relação à da APAE seria de, em média, 5,8%. Então, por isso que não pode ser apenas essa da APAE. É por isso que isso tem que ser feito em todas as escolas, uma organização mesmo da rede como um todo. Em média. Sim, com certeza. Sim. Sim.
Não. A menos. E a redução de contrato. Eu sei. Mas quando a gente coloca o número de pessoas, o número de funcionários, a folha chega a 58 mil reais por mês. E que é muito diferente de uma escola, digamos assim, do regular. Adriana, sobre essa Não questão... existe comparação, gente. Eu sei disso. Porque, como nossa colega acabou de dizer, são outros profissionais. Quando os que são efetivos voltarem para as escolas regulares, eles perdem 20% da regência. E dessa regência especial. E vai para o lugar de um contrato. A gente também aqui está falando de números, e eu já coloquei aqui, inclusive coloquei para o prefeito, no dia que ele teve terça-feira aqui, e coloquei para a secretária da Educação, quando ela estava lá na Empoeira, falando do reordenamento da rede. Porque, assim, a gestão precisa sinalizar também, para que essas questões sejam aprovadas, que está fazendo a parte dela. E, no meu haver, não está fazendo. Sabe por quê, Adriana? Sim. A gestão precisa demitir as pessoas que são contratadas, que muitas vezes, eu já fui vereador e sei que vereador tem indicação, então tem que demitir as indicações, tem que demitir as indicações do prefeito. Agora sim, quer cortar da PAI e não faz o esforço. 3 meses, 600 mil de valor estimado de combustível. A receita, se existir déficit primário, de um ano para o outro, o índice irá cair. Agora sim, não se faz aquilo que tem que se fazer, na minha opinião, em relação a cortar algumas assessorias. Chega a quase 2 milhões de assessorias esse município. E é justo cortar 2, 3, 4 mil, 5 mil da PAI? Então, assim, para mim, a gestão não está fazendo a parte dela. Tem que fazer a parte dela. Aí manda um projeto desse, como eu falei, o vereador Ronaldo. Vereador Ronaldo, eu gostaria até de ajudar. Mas não dá para votar em um projeto onde o valor estimado para um ano de combustível é quase 3 milhões de reais. E aí se quer cortar 5 mil, 6 mil da PAI? Isso é justo? Então, se é para falar de número, a gente vai falar. Então, que o prefeito abra as contas da prefeitura e não tente empurrar o projeto por ela abaixo, porque pelo menos aqui, a oposição nessa casa não vai receber esse projeto por abaixo. Pelo menos a oposição não. Então, que tenha transparência, entendeu? Então, esses dados têm que ser citados e a população tem que conhecer também. Adriana está na tribuna. Como eu havia dito, vereador, é preciso ser feito isso em todas as instâncias. Eu não disse o contrário. Eu disse que se a gente faz um reordenamento, então as comissões começaram a se reunir agora para apontar onde pode ser melhorado, que eu acho que esse é o objetivo geral. E o principal, e até dizer que nós estamos até sentindo falta do vereador representante nessa comissão, que participe da reunião. Então, aproveito para convidar. Oi. Segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente vai estar se reunindo. Os vereadores aqui da situação, e pelo menos eu da oposição, eu acho que não vão me convidar. Eu acho que não vão me convidar, porque assim, eu estou percebendo a situação aqui dos vereadores da situação. A gente pergunta as coisas no que diz respeito à gestão. Eu até fiz uma fala lá para a secretária, e eu falei, essas mudanças que estão acontecendo, né, os vereadores têm que estar presentes. Não chegou até agora aqui na minha mesa um convite. Né, teve outras situações aí. Então, assim, parece que as coisas são feitas nos bastidores. Porque nem mesmo os vereadores da situação, quando a gente se dirige para perguntar alguma coisa, referente a essa questão do reordenamento da rede, das mudanças que serão feitas, os vereadores dizem assim, mas né, Ronaldo colocou aí, não está existindo diálogo com a Câmara. Assim como eu fiz a crítica e falei ao prefeito Adriano, na gestão passada do prefeito Adriano. Né, parecia que a Câmara era um nada. Né, nessa gestão parece que a Câmara só presta para votar realmente os projetos que o prefeito quer. Né, porque convite para evento, para essas coisas aí, a gente não está recebendo. E também expliquei até a Vossa Excelência, lá no Serra, que infelizmente, assim, se me convidar, eu vou. Né, para discutir a questão da folha de pagamento, para discutir essa questão do plano, eu vou. Entendeu? Mas, infelizmente, me deram um canto de carreta aqui nas comissões, que até hoje
né, eu estou sentindo uma dor do lado. Para finalizar, Adriano. Não, só agradecer pela oportunidade e dizer que também nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento com relação a reordenamento e com relação a essas questões da folha de pagamento, do que a gente tem revisado. Então, os vereadores fiquem à vontade. Obrigada. Estou dando continuidade. Foi votado. Senhor presidente, ouvindo as duas partes, eu queria deixar aqui como sugestão o seguinte: isso se a casa aceitar. Como se abriu lacuna aqui para se fazer um substitutivo e tem a referir emenda, nessa emenda aqui de 60 mil, eu acrescentaria, é uma opinião minha, o seguinte texto: o valor de até 100 mil reais, de acordo às necessidades da entidade. Fica aqui a minha sugestão. Eu deixo, Núria, como sugestão minha, foi feita aqui uma emenda de 60 mil, do que eu ouvi. Um valor de 100 mil reais, de acordo às necessidades da instituição. Essa correspondente a essa emenda que fecha 60 mil. É uma opinião minha. Olhe as minhas palavras de redação. Até 100 mil, de acordo às necessidades da instituição. Eu não falo em 100 mil. Eu falo nós vamos de 1 a 100 mil, de acordo à necessidade da instituição. Olhe o que eu falei. Então, dando continuidade, foi alterado o artigo 9º. Vamos para as emendas que estão aqui. A emenda que suprime o inciso 4º do artigo 7º. É aquele artigo que eu li agora há pouco, onde fala que o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recurso da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público. Coloco nesse momento de votação a questão de suprimir esse parágrafo. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se para anuncie. Eu vou me abster porque eu até fiz a discussão aqui com o vereador Rogério. Se eu vou votar contra o projeto, depois o projeto, a emenda vai estar anexada, não é isso? Então, assim, meu voto não vai... Se eu votasse, por exemplo, a favor da emenda, porque eu vejo que a emenda não tem efeito nenhum, né, do ponto de vista legal. Estão colocando porque querem colocar, na minha opinião. Já foi votado, o colega se abstém. Mas eu vou me abster. E no caso do projeto, quando Vossa Excelência falar, já sabe que é contrário também. O vereador... Eu também se abstenho da emenda. Também se abstenho da emenda. Fica aprovado a mudança no substitutivo à Lei 06, 9 de maio de 2017. Passa o artigo,
o inciso 4º do artigo 7º, ele fica suprimido. Passando para as outras mudanças, que altera a vigência. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 31 de dezembro de 2017, e obrigando o prefeito a mandar um projeto de lei que celebra termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos, no mínimo 30 dias antes do vencimento desse que está sendo votado. Quem votar favorável, permaneça sentado. Quem votar contrário ou se abstenha, se pronuncie. O mesmo. Se abstém novamente da emenda. Se abstenho também. Então fica aprovado também com as três abstenções. Passo agora para a votação em relação ao valor de 60 mil da comissão, ou de 100 mil, ou de até 100 mil, como o vereador Igor Moura dá a sugestão. Vamos votar a emenda do vereador Igor. Caso vote, fica prejudicado e não será votada a outra emenda. Então, nesse momento, coloco em votação um artigo que acrescenta a questão do valor, que dá de até 100 mil, de acordo com a necessidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Quem for favorável à emenda do vereador Igor Moura, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se e pronuncie. É a mesma situação, porque a gente vai reprovar e... Entendeu? Então não vale a pena a gente votar na emenda. Abstenho novamente. Meu parecer continua abstência. Então, com a abstenção dos 3 vereadores, fica aprovado a sugestão do vereador Igor Moura e fica prejudicado a emenda da comissão e não irá à votação. Então, nesse momento, coloque em votação o projeto de lei 06, 9 de maio de 2017, com todas essas mudanças que foram aprovadas. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se pronuncie. Senhor presidente, eu gostaria, nesse momento, de registrar a minha abstenção. Fica o substitutivo aprovado por 6 votos. O presidente também não vota, e a abstenção do vereador Igor Moura e 3 votos contrários. Fica aprovado o projeto de lei 06, de 9 de maio de 2017. Coloco o mesmo projeto de lei em segunda votação, como diz nosso regimento interno. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Ou se manifeste. Mais uma vez, gostaria de registrar a minha abstenção. Então fica aprovado o projeto de lei com 6 votos favoráveis, 3 votos contra e uma abstenção, e o presidente não vota no projeto de lei. Passo para explicações pessoais, não tendo inscritos. Em nome de Deus, na presença de todos, declaro encerrada a sessão. Fica na próxima, dia 8 às 18 horas.